Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Vamos continuar falando de Elias, Acabe e Jezabel? A profecia de hoje teve o seu cumprimento imediato lá pelo ano 906 a.C. 1 Reis 18, 1 e 2. Depois de muitos dias no terceiro ano veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. E assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Elias, como já disse no último programa, estava escondido na cidade de Sarepta, na Fenícia. Depois de 3 anos de seca, recebeu a ordem do Senhor de viajar 130 quilômetros até Samaria, a capital de Israel do Norte, e dar uma nova mensagem ao rei Acabe. O profeta não temeu e foi cumprir a ordem de Deus. Por 3 anos o rei Acabe havia procurado o causador de tamanho mal, e o Senhor manda Elias ir direto ter com o rei. Desde o primeiro encontro de Elias com Acabe, o cenário de Israel tinha mudado completamente. O desespero do rei era tão grande que ele mesmo, juntamente com seu servo Obadias, saiu à procura de comida para os seus cavalos. 1 Reis 18, versículo 6. Nesse período de apostasia religiosa, Obadias permanecera fiel a Deus, mesmo trabalhando no palácio. Nunca aceitou ser um adorador de Baal, e foi ele quem primeiro se encontrou com Elias e recebeu uma tarefa muito importante. Vai e dize a Acabe que Elias foi encontrado. Obadias hesitou em dar tal recado. Temia que Elias fosse arrebatado para um outro lugar e ele seria acusado pelo rei de estar dando uma notícia falsa. Mas, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e Acabe foi ter com Elias. 1 Reis 18, 15 a 16. Que encontro memorável! Acabe, ao ver Elias, pergunta: És tu, perturbador de Israel? 1 Reis 18, 17. A primeira reação do rei foi, na verdade, uma provocação. Para Acabe, o responsável por toda a tragédia era Elias. Acabe não era homem para reconhecer que ele mesmo era o causador de todo aquele mal. É sempre mais fácil dizer que os outros é que estão errados. Acabe sabia que todo o mal que Israel estava sofrendo eram consequências de suas ações. Ele, de fato, era o perturbador de Israel. Ele era o problema para Israel, mas jamais queria assumir isso. Hoje muitos seguem esse mesmo costume. Preferem dizer que os outros estão errados, que os outros são os causadores de todo o mal. Quantos Acabes modernos encontramos andando por aí? Você conhece algum? Diante desta acusação, Elias respondeu: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. 1 Reis 18, 18. Elias sim era um verdadeiro homem. Mostrou quem era o responsável sem temor da própria vida. Sabia que tudo aquilo era fruto de uma nação ter deixado o Deus do céu de lado. Elias então desafia Acabe a reunir todos os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo para a prova final. 2 altares deviam ser edificados. Um novilho deverá ser imolado para cada altar. Um altar para Baal e o outro para o Deus do céu. O que respondesse com fogo ganharia a disputa. 1 Reis 18, 24.
O Carmelo foi escolhido como local para o embate final. Elias com um altar e os profetas de Baal com outro altar. Primeiro os profetas de Baal começaram a clamar ao seu Deus, mas quanto mais o tempo passava, o desespero aos poucos tomava conta. O fogo não aparecia e Elias zombava, pedindo que gritassem mais alto, porque poderia Baal estar dormindo. O tempo dos profetas de Baal passou e o fogo não apareceu. Agora era a vez de Elias. Preparou o altar, colocou a lenha, o novilho, despejou água e mais água, ajoelhou e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que fizeste voltar o seu coração. 1 Reis 18, 36 e 37. Diz a Bíblia que fogo caiu do céu e consumiu todo o sacrifício que Elias tinha preparado. Após o fogo descer do céu, todos os falsos profetas foram mortos. Elias então falou a Acabe que a seca acabara. Agora iria chover. O povo vê por fim quão grandemente havia desonrado a Deus. O povo reconhece a justiça e a misericórdia de Deus em haver retido o orvalho e a chuva até que tivessem sido levados a confessar o seu nome. Agora estão prontos a admitir que o Deus de Elias está acima de qualquer ídolo. E disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há ruído de muita chuva. 1 Reis 18, 41. E a profecia de Elias cumpriu-se plenamente. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. 1 Reis 18, 45. A chuva foi abundante, refrescante, e trouxe à terra vida, as flores voltaram a colorir os campos, os rios e regatos voltaram a correr em seus leitos, os poços voltaram a produzir água. O povo estava feliz e não havia dúvida de quem era o verdadeiro Deus de Israel. Amigo ouvinte, não troque o Deus do céu por nenhum outro, porque as consequências poderão ser imediatas. Aprendamos a lição com o povo de Israel. Permaneçamos ao lado do Deus eterno em todos os momentos de nossa vida. É nele que devemos crer para ficarmos seguros. É crendo nos profetas dele que prosperaremos. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual. Este é o programa número 31 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.